Olá, nessa aula vamos falar sobre o módulo de login do Web2Py. O Web2Py utiliza para login o módulo login do Python. Então aqui na documentação do Python, pesquisando doc login Python, a gente tem a documentação do módulo de login. Notem que ele está disponível no Python a partir da versão 2.3, tá? Então todo o funcionamento de login aqui nesse módulo que já é nativo do Python e tem o mesmo funcionamento no Web2Py como em qualquer outro framework que implemente esse módulo aqui, é a mesma maneira de utilizar. Tá? Então vamos ver o que a gente precisa fazer para começar a utilizar o módulo de login no Web2Py. Dentro da raiz do projeto Web2Py, quando você baixa o framework, é sempre recomendado utilizar o módulo de código-fonte. Você baixa, descompacta ou faz o clone lá direto do Git. Você vai ter aqui na raiz um arquivo chamado loginexample.conf. Tá? Então esse arquivo aqui, você pode abrir ele aí com o editor de texto que você preferir e fazer um save as, tirando aqui a palavra example e deixando login.conf. Tá? Então, com a existência de um arquivo login.conf na raiz, o Web2Py já considera isso um arquivo de log. Esse arquivo de exemplo ele já está completamente explicado aqui na própria documentação dele, mas é muito tranquilo de usar. A primeira coisa que você tem que fazer é definir aqui nesse arquivo de configuração, dentro da chave loggers, o nome do seu aplicativo. Tá? Então no nosso caso nós temos um aplicativo chamado blog, eu vou incluir ele aqui na lista de loggers registrados. Além disso, além de eu colocar esse logger aqui, eu preciso criar uma nova entrada aqui específica para o aplicativo que eu estou usando. Se eu quiser, eu obviamente posso até utilizar um logger só para qualquer aplicativo, mas o interessante é que você tenha um logger específico para cada aplicativo que você colocar na sua instância Web2Py. Então é muito tranquilo, é só a gente copiar essa configuração aqui do handler da aplicação Welcome e aí a gente chama de blog app handler. Tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, simplesmente mudar as configurações dele para o app blog e deixar do jeito que está. Tá? Então esse aqui é um logger que faz o log level para a aplicação blog. Então aqui em cima também na chave a gente tem que dar um nome específico para ele. O padrão aqui que o Web2Py adotou foi utilizar o arquivo de ini com o underline. Você vai ver em alguns outros arquivos de configuração que tem lugar que usa dois pontos. Tá? Então aqui é utilizado underline só por uma escolha do próprio framework. Isso varia muito de pacote para pacote. O call name é o nome por onde a gente vai identificar esse logger lá dentro na hora que a gente estiver enviando mensagens para esse logger. Tá? Então você vai poder usar qualquer um desses, mas especificamente para esse aplicativo de blog a gente vai usar esse chamado appblog. Tá? Então quando o Web2Py iniciar e ler esse arquivo de configuração, ele vai saber que na lista de loggers registrados a gente colocou aqui o aplicativo blog e ele vai achar aqui embaixo a configuração de login para esse aplicativo blog. Basicamente o que você pode mudar aqui são os handlers que você vai utilizar para logar. Tá? Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem os handlers que são padrão, digamos assim, os handlers que estão disponíveis: console handler, message box handler e o rotate file handler. Esses três aqui que estão por padrão habilitados são o seguinte: console handler, ele manda a mensagem de log para o console do sistema que você está trabalhando, ou seja, enquanto o Web2Py estiver rodando, as mensagens vão cair aqui. O message box handler, ele abre um message box no sistema operacional. Tá? Então aqui no caso depende muito do sistema que você vai estar usando, mas no Linux ele abre aqui um sysnotify aqui em cima. A gente tem o rotating file handler, que ele vai gravar um arquivo rotativo, aqueles arquivos igual o arquivo de log de um web server, que chega a um determinado número de registros e ele cria um arquivo novo e ele vai mantendo lá com o ponto 1, ponto 2, ponto 3, cada arquivo de log para você depois poder utilizar para análise. Tá? Então são esses três. Se você estiver usando o macOS para desenvolver, você pode até usar o OS X syslog handler.
que aí ele joga as mensagens de log no próprio sistema de login do OS X. Se por acaso você quiser implementar o seu próprio logger, você pode, né, o seu próprio handler, criando uma classe aqui que represente o seu handler. E aí você pode fazer o que você quiser, tá? Por exemplo, você pode ter um e-mail handler que recebe uma mensagem de log e envia um e-mail. Você pode colocar aqui um handler para o New Relic, que é um aplicativo de um serviço de monitoramento. Então você pode criar um handler para o New Relic ou qualquer um desses serviços online, tá? Então, além do handler, a gente tem o formatter, que é uma classe que recebe como parâmetro a string do log e ela formata, né? Na verdade não é uma classe, é uma função, né? Que ela vai formatar para a gente no formato que a gente quiser. O formato de data e o formato da ordem que as mensagens aparecem no log. Aqui eu já falei sobre os logs aplicativos específicos dos aplicativos, tá? Então a gente já criou aqui um app handler. Vamos deixar esse daqui no módulo de warning, que eu já vou explicar as diferenças a respeito do level, né, do blog. A última coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar o nosso console handler, tá? Então, como a gente vai usar o console handler por padrão, notem que aqui a gente tem o console handler para aplicação blog e a gente tem o rotate file handler. Você poderia colocar vírgula aqui e utilizar mais de um. Por exemplo, poderia colocar o message box handler também aqui em cima, junto desse aplicativo. Eu não tenho certeza se aqui ele vai estar configurado para funcionar, mas é uma opção você ter todos os loggers ativos ao mesmo tempo, não tem problema. Aqui no console handler você tem que dizer, né, ou no handler que você escrever, você pode vir aqui e escrever o seu próprio, qual a classe que ele vai usar, tá? Então o console handler usa o stream handler. O message box handler usa essa classe aqui e ele joga somente os logins em level de error, tá? E aqui no console handler a gente está mandando em level de warning. O ideal é que a gente deixe durante o tempo de desenvolvimento configurado para o level de debug, ou seja, a gente vai ver todas as mensagens de log enquanto estiver desenvolvendo. Quando você colocar o aplicativo em produção, aí você altera isso daqui para o level de warning, ou seja, só vai gravar o que for mensagem warning ou erro, tá? Então você pode colocar mais de um level inclusive. Outro parâmetro que nós temos aqui são os argumentos, tá? Então essa classe aqui vai ter o stdout como saída. Aqui você vê que o message box não tem nenhum argumento e o rotate file handler ele vai receber como argumento o arquivo que ele vai salvar, tá? Então ele salva aqui nesse arquivo /logs /webpy.log. Repare que esse caminho aqui ele é relativo aonde o arquivo de login tá? Então aqui na mesma raiz do arquivo de login você vai ter uma pasta chamada logs. O modo aqui que a gente vai usar vai ser o modo de appending. Quantos registros eu vou ter por arquivo e quantos arquivos no máximo ele vai criar nesse modo rotativo, tá? Então essa aqui é toda a configuração. Tem também o remote syslog handler, Linux syslog handler, então você vê que você pode, dependendo do caso, utilizar o que você quiser para colocar as mensagens aí de log. E o formatter, ó, reparem que ele é simplesmente um formato de texto que recebe as mensagens do log, que são o tempo, né, a hora atual que aquela mensagem foi recebida, o nome daquele handler, o level e a mensagem, tá? Então esse aqui é o padrão, você pode formatar como você quiser essa string. E aqui a formatação da data, que você pode alterar utilizando o formato Python mesmo para formatar a data. Então simplesmente isso daqui a gente já vai ter um sistema de login configurado. Para usar esse sistema de login, deixa eu fazer inicialmente, eu vou apagar um log que eu já tenho aqui criado, né? Deixa eu só apagar o arquivo existente aqui, para a gente poder ver isso acontecendo em tempo real. Vou apagar os dois que eu tenho aqui. Tá aí. Ok. Então já está configurado o login aqui. O que a gente tem que fazer é ir aqui no aplicativo de log, tá? Que é o que a gente criou aí na aula passada. Vir aqui no config, tá? Então lembra que a gente está dentro do config criando aí os objetos. E eu já tenho aqui o banco de dados definido, né? Isso aqui foi o que a gente fez na aula passada. Eu vou continuar aqui o meu config, configurando agora o login, tá? Então
A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o import de login, que é um módulo que está aí no próprio Python. Crio um novo logger, inclusive eu posso criar quantos loggers eu quiser, tá? Então eu vou criar uma instância de logger, que vai ser login. Dentro do login a gente tem uma série de funções, né? A que a gente vai usar aqui é o getLogger, mas você pode até configurar o logger todo programaticamente. Se você não quiser ter aquele arquivo de configuração, você pode fazer tudo programaticamente aqui, a criação do seu objeto de login. Tá? E aí aqui a gente tem que passar o nome do nosso handler para esse aplicativo. Tá? Então o handler desse aplicativo aqui, ele está aqui embaixo, ó, e o nome dele é web2py.app.blog. Então a gente passa o nome desse logger aqui. E por fim, a gente tem que fazer aqui o set level. Apesar da gente ter feito o set level lá, tá? Então deixa eu mostrar aqui o nosso set level desse logger. A gente deixou ele padrão como warning. Eu vou deixar esse set level aqui, você não precisaria colocar, tá? Mas é para mostrar que a gente tem a opção de acessar esses parâmetros depois e alterar programaticamente. Por quê? Você pode, da mesma maneira que aqui em cima a gente testou se a gente está local, você pode testar se está local e deixar o login como debug, ou se você está em produção, deixar o login apenas como warning ou info. Tá? Então, quais são os levels que a gente pode colocar aqui? Info, debug, warning, error e critical. Tá? Então esses levels aqui podem ser utilizados, e aí durante a programação você vai decidir aonde usar cada um deles. Tá? Então o que eu faço agora? Eu inicio o web2py para ver se não tem nenhum erro. Tá? Então Python web2py.py-a1234 vai ser a senha. E o web2py vai rodar aqui na porta 8000 sem nenhum erro. Então eu vou copiar aqui o link, vamos abrir no navegador. E aí a gente vai ver que está lá, ó, Welcome to my blog. Por enquanto foi só o que a gente fez nesse aplicativo, não tem nada além disso desenvolvido. Tá? Então para relembrar aqui no controller, ó, a gente tem o controller initial, o home faz Welcome to my blog. Digamos que toda vez que um usuário, por exemplo, acessar o controller de post, que a gente ainda não definiu, mas a gente vai definir logo mais, e entrar aqui na função de add, eu queira saber o que está acontecendo. Tá? Então eu vou dar um print. E aí eu digo, ó, add. Então eu sei que a função add está executando. Tá? Então se alguém vier aqui e acessar post/add, ele abre aqui para mim a pasta, né, relativa ao... tá, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, porque eu acho que o meu arquivo de rotas está errado. Deixa eu alterar o arquivo de rotas aqui. Ó, eu coloquei um aplicativo pronto já, então não deu certo. Deixa eu retornar. Lembrando que quando a gente altera o arquivo de rotas, tem que reiniciar o web2py. Então reiniciamos ele aqui. Agora sim, vamos lá. O add vai ter que retornar uma mensagem limpa para a gente. Vamos entender aqui. O erro provavelmente eu já sei até qual é. Vamos voltar aqui, ó. Reparem que tem um erro de indentação. Isso aqui todo mundo já está acostumado, que é só vir aqui e converter. E agora sim, não preciso nem olhar o ticket, tá lá. Então reparem que a gente retornou a add e ao mesmo tempo a gente imprimiu aqui embaixo. Tá? Então cada vez que eu rodar aqui, ó, ele imprime lá. Se eu quisesse, por exemplo, saber se o usuário passou aqui algum parâmetro, tá? Então var igual a 1. Tá? Então o usuário pode passar parâmetros. Eu poderia vir aqui simplesmente fazer um print request.vars. E aí eu acompanho que eu recebi lá, ó, var igual a 1 no request.vars. Isso funciona bem legal em tempo de desenvolvimento, mas o primeiro problema aqui é o seguinte: quando você faz o deploy do aplicativo para um servidor, você não tem acesso ao console. Tá? Esse console aqui fica só em tempo de desenvolvimento, que a gente está rodando aqui com o servidor Rocket, que já vem no Web2Py. Muito provavelmente você vai querer rodar o seu sistema quando estiver em produção com um web server mais robusto, como o Nginx ou o Apache. E aí você não vai ter essa saída. Tá? Uma maneira de resolver é você gravar um arquivo. Tá? Então quem conhece Python sabe que pode ter aqui uma função que grava um arquivo de texto com o que aconteceu aqui dentro. Mas não é legal,
Para isso que a gente usa o logger, tá? Então deixa eu só colocar aqui do lado um arquivo ao lado do outro e vamos ver o que a gente vai fazer, ó. Aqui no login a gente criou uma instância de logger, tá? Então aqui, ao invés da gente fazer o print, agora a gente vai usar o logger e a gente vai passar qual o level que a gente quer usar, tá? Então se eu fizer logger.debug, eu estou mandando uma mensagem de debug para o meu sistema, tá? Então executando, função add, tá? Posso fazer uma outra mensagem de log aqui, como por exemplo um logger.info, e aí no logger.info eu passar aqui transformado em str o request.vars, tá? Lembrando que o log tem que receber uma mensagem em formato de string. Dessa maneira, quando o meu controller aqui executar, eu tenho a mensagem lá embaixo, tá vendo? Da mesma forma que eu tinha antes com o print, ó. Então eu fiz 3 requests e eu tenho 3 vezes as mensagens. A primeira aqui está em debug e a outra aqui está em modo de info, tá? Então essas mensagens que eu coloquei aqui, além delas ficarem disponíveis no terminal, né, a qualquer momento eu posso, durante o desenvolvimento, acessar e checar como as coisas estão acontecendo com o logger, eu também tenho elas no arquivo. Tá? Então, se eu olhar aqui agora na raiz do meu projeto Web2Py, eu tenho uma pasta log e o arquivo web2py.log. Tá? Então, notem que a mesma mensagem que eu coloquei lá está aqui. Data e hora, que eu posso usar o formatter lá para alterar. Qual foi o aplicativo que executou e a mensagem. Tá? Obviamente que a mensagem aqui é o mais importante, você precisa colocar informações relevantes. Então o legal é você informar qual é o ID do usuário que está logado naquele momento, qual é a função que ele está executando, quais os parâmetros que ele passou, para que depois você consiga fazer um debug de maneira mais interessante. Tá? Aqui, no caso do nosso controller, você pode usar vários níveis de logger ao mesmo tempo se você quiser. Tá? Então eu posso passar, por exemplo, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, fazer um try aqui, e aí eu divido 1 por 0. Tá? Eu sei que aqui eu vou ter um except zero division error. Agora eu pego esse erro aí e eu posso jogar no logger. Tá? Logger.error str erro. Tá? Então um exemplo bem básico aqui. O Zen do Python nos diz que os erros não devem ser silenciados a não ser que seja explícito, ou seja, você realmente queira silenciar o erro. Se for silenciar o erro, não caia na tentação de jogar um pass aqui, tá? A pior coisa que você faria. Se for para silenciar um erro, deixar o aplicativo passar sem travar, né, sem disparar esse exception, a melhor coisa que você faz é pegar essa mensagem de erro e jogar no logger.error. Tá? Então agora a gente executa novamente. E aí a gente vai ter um logger.error. E nota que eu tenho aqui, ó. Além de eu ter, no caso do error, né, o erro gravado lá no meu arquivo, ó, a tkinter abriu aqui para mim uma janela com a mensagem. Ó, tá? Então isso aqui é útil durante o desenvolvimento. Então você pode colocar várias mensagens de log dentro do seu programa. Quando der um erro, a tkinter abre para você essa mensagem de erro aqui. Você dando um OK e fechando aqui a janela, vai estar tudo certo. Nem tanto, mas é isso. Eu posso matar ele aqui embaixo. Esse da mensagem talvez não seja tão útil, né, de você abrir esse message box aí. O mais útil é você manter o logger.error. Se você quiser desativar lá o message box, que é meio chato, simplesmente você vem aqui no seu login e remove aqui o handler, que seria o message box handler. Tá? Então, a partir do momento que você fez isso, você reinicia o Web2Py e aí executa novamente. Agora não temos mais a mensagem numa janela da tkinter, mas agora nós temos os logs aqui, ó, um log de debug, um log de info e um log de error. Tem uma série de coisas que a gente pode configurar no próprio módulo de login, como por exemplo as cores. Tá? Aqui no terminal pode usar ANSI para imprimir em cores diferentes. Mas basicamente é isso daqui. E aí você tem agora a mensagem de log, todas elas aqui armazenadas, e você pode colocar o seu aplicativo online, que você vai ter sempre isso daqui para você acompanhar o que estava acontecendo. Tá? Então basicamente sobre login é isso.